Sakamoto Days, o anime do assassino lendário que larga seu emprego porque encontrou seu verdadeiro amor. Ele se casa e tem uma filha, e no final engordou. Com uma recompensa gigante por sua cabeça, terá que lidar com assassinos sem matá-los, enquanto descobre quem pôs a sua cabeça a prêmio. Começa com o Reisuke entrando na loja e vendo a Hana chorar. Ele logo vai confortá-la, mas ela tá muito triste porque queria contar pro pai dela como foi seu dia de aula. Só que ela não encontrava ele, muito menos o povo da loja. O Reisuke vendo aquilo diz que vai ajudá-la a encontrá-los. Corta pro Sakamoto e o Shin, que estavam lutando contra o Horiguchi, o louco, mas estavam tendo um certo problema para derrotá-lo. Ele implantou algo na nuca do Taro que fazia ele confundir amigo com inimigo. Ele tentou burlar isso mirando no Shin para acertar o louco. Funcionou uma vez, mas descobrimos que o louco controla o que o Sakamoto define para acertar. Sendo assim, a tática de mirar o companheiro para acertar o inimigo não funciona mais. Corta pro diretor que tinha se apresentado pra Lu na cela e quase teve a sua fuça amassada pela mesma. E pra isso não acontecer, ele já fala como ele foi preso ali. E no fim ela saiu sem entender nada, mas ela também queria saber mais sobre o Shin, sendo que ele foi criado ali. Então o homem já conta que o Shin conseguiu seus poderes por culpa dele. No começo o Shin era só o garoto normal, que foi entregue pelo pai ao diretor para que ele cuidasse dele. Os dois ao decorrer do tempo foram ficando bem próximos. O diretor estava pesquisando sobre alguma maneira de como conceder poderes a alguém. Todos do lab estavam desacreditados daquilo, mas o Shin confiava plenamente no diretor e não aceitava o fato das pessoas quererem ridicularizá-lo. Passa um tempo e finalmente o diretor termina sua pesquisa, dizendo que tinha conseguido. Quando o Shin sonolento aparece com sede, ele logo bebe um frasco estranho em cima da mesa. De imediato o diretor fica assustado com aquilo, porque aquele ali é o frasco contendo a pesquisa dele. De imediato não aconteceu nada, mas quando eles estavam tomando banho, o homem pensa sobre o que tinha acontecido, revelando o fato que agora o Shin pode ler pensamentos. Só que isso não foi muito bom, porque o garoto, por sua ingenuidade, lia a mente dos outros e contava para eles seus pensamentos secretos, fazendo eles ficarem com medo da criança. Ter suas mentes invadidas não era muito agradável. O diretor, sabendo disso, disse que iria curar o Shin, mas o garoto se recusou a fazer, porque ele queria provar que a pesquisa do diretor não era inútil, e sim que poderia ajudar os outros, assim fugindo do labo. É engraçado o fato dele querer ajudar as pessoas, mas quando cresce, logo se torna um assassino profissional. Vai entender, né? A Lu fica super comovida com a história, aumentando sua determinação de se desculpar com o Shin pelo que tinha acontecido antes. Pra fugir, o diretor usa um ácido na cela. Ele só não usou aquilo antes porque não queria ajudar na pesquisa deles. Enquanto isso, o louco usa o suco, onde ao implantar todos em seu corpo, o cara vira o Hulk de Chernobyl, o que obviamente com o plano do Sakamoto se torna um saco de pancadas mais fácil de acertar. Ele usou a leitura de pensamentos do Shin pra ele desviar dos ataques lendo a mente dele enquanto esbagaça o Horiguchi na porrada, deixando ele só o pó. Depois de vencer o louco, os cientistas do labo retiram o que o Horiguchi implantou neles. Depois vão correndo para o andar mais baixo atrás do chefe, por trás de tudo. E é aqui que vemos um breve momento desenho animado. Corta pro andar mais de baixo, onde tinha várias pessoas mortas no chão, e o Shishiba e o Saragi parados esperando mais. Eu acho muito legal a garota usar uma arma pesada e nada convencional para assassinatos. Logo uma fudendo serra giratória. Quem gosta da Saragi comenta aí. Aposto que muitos são gamados nela. Aparece o Kashima junto de outros dois ali. Os dois juntos tentam atacar o Shishiba, e o Saragi simplesmente corta os dois como manteiga. Cara, o Kashima é muito estranho. É um baita de um hipócrita. Ele acusa os dois ali de que eles não se importam com a vida alheia, mas ele é do mesmo jeito que os dois. Mata pelos seus objetivos egoístas. Talvez os dois se salvem ainda, porque eles matam pelo bem da sociedade. O Kashima então ele tenta atacar usando armas implantadas em seu corpo, mas quase que nem a luta. O que é surpreendente é que ele fica vivo mesmo depois de ter seu pescoço torcido. O esqueleto dele é artificial, então não muda nada. Logo depois, o Sakamoto cai em cima dele, e ele começa a conversar com o Shishiba como se nada tivesse acontecido. O Shishiba até apresenta o Saragi pra ele, e é engraçado que a garota gostou muito dele porque ele parece um ursinho. Eu também pareço um ursinho. O Kashima se levanta e aparece uma arma na boca dele. Enquanto isso, o Saragi toda perdidinha olhando por Somoto. O Shin tava tendo problemas com o Seba. Ele queria matá-lo, só que o Shin evitava os golpes fatais usando seu poder. Quando o Sakamoto dá por si, os dois ali capam o gato, deixando picotado pro gordão.
A Usaragi até pergunta se ele vai ficar bem, e o Shishiba completa dizendo que ele não consegue imaginar o Sakamoto perdendo. O Shin tava em apuros com o Seba, quando o Reisuke aparece impedindo ele de matá-lo. O Seba logo se esconde, mas não funciona muito bem, porque os tiros do Reisuke ricocheteiam, fazendo ele logo ficar à mostra de propósito, e logo depois jogando uma barra de ferro no Reisuke, embrulhada em sua roupa invisível. Quando vemos o grande problema que eles se encontram, o Reisuke atira no nada, que ricocheteia acertando a parada ali de incêndio em cima do teto, deixando o Seba visível para o Shin poder finalizá-lo. Voltando pro Sakamoto versus o Kashima, vemos que o lábio explodirá em 20 minutos, e o Sakamoto diz que somente 5 minutos basta para derrotar o esquisito. O Kashima fica incrédulo, dizendo que ele tinha 70% do seu corpo feito de armas, e o Sakamoto estava sem nenhuma, quando o Taro diz que ele estava errado, mostrando os itens inúteis pro Kashima. Ele fica incrédulo daquilo, mas ele logo tem um olho atingido por um grafite, e o outro tampado por um selo. Logo depois levando a cintada do Sakamoto, com ele dizendo que depender muito de armas só prova que ele é um assassino de terceira. Kashima logo se recompõe com um trem vindo em direção a eles, ele pula em cima dele e prende o Taro com cabos, que sai facilmente usando um panfleto velho que estava com ele. Ele puxa o Kashima de lá de cima, jogando ele contra o túnel, logo saindo em frente ao trem, os jogando lá pra dentro. O costurador tá todo desorientado e impressionado com a força do Taro. Achando que perdeu ele de vista, ele logo tava ali do lado, dando um chutão na cara dele. Corta pro seu passado, onde ele tinha capotado umas pessoas malvadas que tinham maltratado pobres gatinhos, mas todos em volta dele estavam com medo e julgando ele pelos seus atos. Bando de sem ter o que fazer. Mas Choca Gatinho é punível com morte, meu filho. Então logo aparece alguém matando todos. Esse é o Slur, que com poucas palavras, deixa o cara modo gay, que logo depois é jogado pro lado, porque estava em frente a um assento preferencial. Dentro do vão, o Sakamoto já entra no modo aura, esbagaçando o Patife com tudo que tem direito. O Kashima tenta de tudo, mas não estava dando muito certo, onde ele apela para um canhão a laser, jogando o Sakamoto para o outro trem, que não adiantou de muita coisa. Tem o Kashima descansando ali, quando o Taro vem abrindo a porta, que nem um filme de terror. O retalhado se afoba com o povo do trem, mas o Sakamoto lida com aquilo na tranquilidade, e vemos logo o Taro finalizando o esquisito num socão monstruoso, assim derrotando os Suturas. Sobre o problema do Labo, tem o Shin salvando a Lu e eles ficando envergonhados, com logo depois a Lu se desculpando de um modo bem melecado com o Shin. Ele depois aceita suas desculpas e também se desculpa ali por ele criar uma cena. O Shin junto dos outros ali vão bolar um plano para eles saírem do local. O Shin caçando mais pessoas para resgatar, ele logo se depara com alguém bizonho sentado ali na frente, emitindo uma sede de sangue bizarra. Ele passa perto do Shin e manda lembranças pro Sakamoto, enquanto o Shin peidava na farofa de medo. Isso sim é apresentação foda de vilão. Depois disso, todos ali saem do labo e o Shin fica com vergonha ouvindo todos ali elogiando ele e mostrando afeto. Temos até o diretor do labo agradecendo o Taro por cuidar dele, o que logo depois corta pro almoço em família, que tá incrivelmente grande. A Hana finalmente conseguiu contar pro pai dela o que aconteceu na escola e finaliza com o Shin e a Lu brigando de novo por besteirol, onde o Sakamoto só mata os dois em pensamento. Eu gostei muito desse episódio, por mais que a animação não esteja das melhores, dá pra ver o mínimo de esforço para entregar o melhor possível, principalmente nesse episódio 9, onde fizeram a luta contra o Kashima ficar bem interessante. Não tá às mil maravilhas, mas ainda assim dá pra se divertir. Deixa o like para mais reviews loucas de Sakamoto Days e se inscreva para não perder mais nenhum vídeo. Falou e até o próximo!